Olá, seja muito bem-vindo à quinta aula do nosso projeto. E nessa aula a gente vai fazer a parte para excluir uma tarefa ou atividade, tá? Então a gente fez a parte para atualizar, a parte para cadastrar, né? A gente ainda não colocou a parte de cadastro, mas vamos criar para excluir. O cadastro, por enquanto, está sendo feito pela nossa área administrativa. E agora aqui a gente vai fazer aquela função funcionar o botão de excluir, né? Se a gente parar o nosso servidor aqui, ó, vou parar e executar novamente. A gente vai executar, você vai ver que tem a parte do botão de editar, deixamos funcionando, tem aqui a nossa class de list view para ver a lista de tarefas, a update view que a gente criou também para fazer o update da tarefa, e agora a gente vai criar a class para fazer a exclusão, tá? Deixa eu abrir o projeto aqui para a gente visualizar como está ficando. Olha só, abriu, então a gente consegue editar ou voltar aqui lista de tarefas, depois a gente formata bonitinho no final. Só que a gente ainda não consegue excluir porque não tem nenhuma ação no botão. É o que a gente vai fazer nessa aula, tá? Então, voltando lá para o nosso Visual Studio Code, aqui tem o nosso projeto. A gente vai criar a ação para esse botão. Então, veja só, vamos começar aqui criando o arquivo de visualização, o arquivo HTML lá da nossa URL, tá? Então, a gente vai direcionar, vamos criar o arquivo, um novo arquivo aqui na parte de task. A gente tem o edit, o list, e agora a gente vai criar um para deletar. A gente pode vir aqui direto, criar um novo arquivo, então vamos colocar o nome dele de task underline delete.html, tá? Vamos colocar ele aqui, e aí podemos já vir do edit copiar essa parte aqui de cima, né? Que vai herdar, o delete ele vai herdar do outro, e também criar o nosso bloco de conteúdo, né? Então, um bloco de conteúdo a gente vai criar aqui, que vai ser o nosso content, que vai dar lá, vai ter o nosso cabeçalho lá, o navbar, que você já se lembra da outra aula, tá? Então, criamos o nosso bloco. Deixa eu só arrumar aqui, que eu tirei. Criamos aqui. Agora aqui a gente vai criar a parte de deletar para confirmar se ele realmente quer deletar. Quando a gente clicar no botão deletar, ele vai abrir uma tela de confirmação. Então, a gente vai fazer a confirmação se realmente, por acaso o usuário clicar por engano, a gente precisa confirmar se quer deletar. Então, como que a gente faz, né? Primeiro a gente vai colocar uma tag aqui, deixa eu até copiar do outro também, o H1, que vai ser deletar tarefa, tá? Vamos colocar aqui lista de atividades. A gente vai colocar aqui confirma exclusão. Confirma exclusão. E aí a gente vai colocar uma tag P também, que vai ser, vou mudar aqui de novo para HTML. Tag P, que vai ser tem certeza que deseja excluir esta tarefa. E aí a gente vai pegar o título da tarefa. Como que a gente faz para pegar o título da tarefa? A gente vai utilizar o template tag do Django. Deixa eu colocar aqui para Django de novo, Django template, preciso corrigir isso. Então vamos colocar o template tag do Django e vamos pegar o título da tarefa que for passado, tá? Então, no caso aqui a gente vai pegar o objeto que for passado aqui no Django ponto title. Então o object que vai receber um objeto, ponto o title lá, o título da nossa tarefa que for passado, tá? E aí ele vai perguntar se a gente deseja excluir a tarefa selecionada aqui, tá? Que é essa tarefa que a gente clicou para excluir. E aí vamos pegar um formulário de post, né? Form. Deixa eu voltar aqui, vou colocar todo o HTML primeiro, tá? Tá vendo? Form, vou criar um formulário. Form de formulário, criar um formulário. E aqui o método vai ser do tipo post, que a gente faz o post no nosso formulário. E aí vamos colocar aqui um button do tipo type submit. E aí a gente pode colocar também um class aqui. Class btn danger para excluir, tá? E aí a gente coloca o nome dele aqui, confirma exclusão. Confirma exclusão. Para a gente confirmar se ele vai realmente excluir, tá? Fizemos isso daqui, depois a gente precisa redirecionar, vamos redirecionar para uma tag, então a gente vai ter que colocar uma tag A
para alguma URL que a gente deseja. Confirmamos a exclusão, a gente precisa voltar para a lista de tarefas. Então, como que a gente faz? A gente pode colocar, vou colocar o template tag do Django aqui. Ele não está colocando automático para mim, então Django. A gente vai colocar aqui o URL do Django, a URL. Ele já vai passar a URL que a gente deseja. A gente vai pegar o nome da URL. Lembra lá que é task list, né? Então, task list, a gente vai passar essa URL para ele redirecionar essa tag aqui, o tag A, se a gente por acaso clicar para excluir, mas quiser voltar, desistir da exclusão, ele vai redirecionar aqui nessa tag A, tá? Por que task list? Porque é exatamente o nome que a gente deu lá, se a gente for lá nas nossas URLs, a gente deu o nome aqui, ó, task list. Tá, task edit aqui, eu vou colocar o task list, né? Se a gente for no edit também, a gente colocou a mesma coisa, ó. Então, não é um underline, mas sim um tracinho, então eu vou lá no delete task list, senão ele não vai funcionar, tá? Muito importante esse nome, que se você colocar o nome errado, ele vai gerar um erro no Django, tá? Content, eu coloquei content, né? Tem content, só content, então vai dar um erro também aqui. Perfeito, agora a gente vai colocar o CRF token lá aqui também, tá? No formulário do método post. Tá pronto o nosso HTML por enquanto, tá? Agora a gente precisa gerar a nossa view, né? Vamos criar a nossa view para poder redirecionar aqui para essa tela. Quando a gente clicar confirmar, a gente vai ter a loja do nosso sistema que vai fazer a exclusão, tá? Como que funciona? A gente vai vir aqui, deixa eu fechar alguns arquivos que a gente não está usando por enquanto, tá? Tem muito arquivo aberto. Deixar o edit, base HTML, models. E agora a gente vai lá no nosso view. Views. A gente tem duas classes aqui já, né? O task list view e o task update view, que vai dar do update. Agora a gente vai daqui do generics, né? Aqui da mesma coisa, generic, a gente vai importar o delete view. O delete view, que ele vai mostrar, vai fazer a deleção, né, daquela tarefa que a gente tem. Então, para isso a gente precisa criar uma nova classe também. Então vamos criar o class, aí eu vou colocar aqui delete, task delete view, que vai herdar do delete view. E aí a gente vai colocar aqui qual é o modelo que a gente quer fazer a deleção, qual é o modelo, né, que a gente quer deletar. O model vai ser igual o task, que é a que a gente está passando. Aí o template name ele vai ser igual o nosso template lá, tá? Então eu vou colocar aqui, eu vou copiar esse de cima, que é o task, e aqui é o task delete, né? Foi esse nome que eu coloquei? Foi delete.html. Então esse vai ser o template, e se ele der successful, a gente vai pegar o reverse lazy aqui também, para ele mandar para uma determinada tarefa, que vai ser o nosso task list, que é exatamente isso daqui, tá? Então, se a gente deletou, deu tudo certo, clicamos para deletar, ele vai redirecionar para nossa lista de tarefas, tá? Então, eu estou pegando esse template, e aí agora eu preciso passar uma URL, tá? Então, se você lembra bem da última aula que a gente fez a edição da tarefa, vai ser a mesma coisa, né? A gente vai vir aqui no nosso projeto, nas nossas URLs. Cadê a URL? Está no nosso projeto. E a gente vai vir importar aqui o task delete view. Vamos importar ele também. E vamos copiar essa linha aqui, que vai ser praticamente, né, idêntico. A gente só vai mudar aqui o delete, task delete view, né? Aí colocar a vírgula aqui. E aí aqui no task a gente vai pegar, vai ser edit, a gente vai passar delete, tá? Que é deletar. Então vamos ter tasks, aqui o número inteiro, que é o número da tarefa que a gente está deletando, delete view as view, e aí aqui vai ser task, pronto, a tracinho vai ser task underline delete, tá? Fizemos aqui o traço, ponto delete, então esse aqui vai direcionar, esse botão pode clicar, ele vai direcionar e vai deletar a nossa tarefa, tá? E aí, por último, só faltou uma coisa, né? A gente lá na nossa lista de tarefas que temos, a gente clicar para deletar. Se a gente não clicar lá no botão, não tiver ação nenhuma, ele não vai chamar nossas funções para poder fazer a deleção da atividade, né? Então, vamos lá na nossa
tasks, no nosso app tasks. Vamos acessar aqui a URL, cadê? Templates, URL, e aí o nosso task list, né? Aí como tem o botão lá pra gente deletar, tá vendo aqui, deletar que a gente não colocou nada, então vamos copiar essa parte de URL aqui. Vamos copiar, colar aqui, e aí, em vez de ser task.edit, né, vai ser task delete. E aí a gente vai passar exatamente também o PK, que é responsável para a gente deletar, né? Então tá aqui certinho agora, e se não ocorrer nenhum erro, ele vai deletar a nossa atividade. Então, lembre bem, né? A gente criou o template, criamos as nossas views, que é a lógica do sistema, então ele vai pegar aqui, vai receber a URL, a task list que a gente vai passar, né, nas nossas views, e aí a gente vai acessar o arquivo de URLs, a URL que ele passar de PK aqui, ele vai chamar a nossa função para deletar, tá? Então, o que ele receber da URL, o nosso primary key, ele vai chamar a função e vai deletar de acordo com o que tiver na nossa lógica, tá? O usuário clicou, ele vai passar aqui através da URL o ID da tarefa que quer deletar, e aí ele vai chamar a nossa função nas nossas views, que as views são as lógicas do sistema. Então, qual que é a lógica do sistema? Ele vai receber o modelo task e vai deletar de acordo com o modelo que ele receber do template, tá bom? Então vamos acessar de novo aqui nossa tarefa e ver se está tudo ok, né? Acessamos, agora eu vou excluir esse daqui, ó. Clicar no botão excluir, e aí ele deu um erro porque eu não coloquei o objeto aqui, né? Tá, na verdade tem 3 coisas aqui, então um tá errado, eu vou arrumar aqui de novo, lá. Vamos lá, voltar, no task delete, eu acabei colocando 3, deixa eu ver aqui o que eu esqueci. Tirei uma chave a mais aqui, deixa eu ver se vai funcionar. Vou parar o servidor, rodar de novo. Ctrl C para o servidor, tá? Uma setinha para cima e a gente acessa de novo o Run Server lá para rodar novamente. Esperar ele rodar. Quando eu vou acessar de novo, vou tentar excluir essa tarefa para ver qual foi o erro meu. Ah, agora voltou, tá vendo? Eu tinha colocado uma chave a mais, então ele apareceu aqui para mim, ó, confirma a exclusão, eu tenho certeza de excluir, tenho certeza que deseja excluir a tarefa apuração de ISS, aí ele já vai confirmar e a gente consegue confirmar aqui excluir. Então excluiu, olha só, excluiu mais uma tarefa, né? Aqui eu posso excluir essa outra aqui também, ó, deixar só uma, agora só tem uma tarefa, eu confirmei a exclusão, tá? Se eu colocar aqui, tá vendo? O A, ele não funcionou aqui, deixa eu ver. Aqui a gente colocar no tag A. Ah, eu não coloquei nenhum nome aqui, por isso que ele não funcionou, né? Voltar para a lista de tarefas. Por isso que ele não funcionou, eu coloquei a URL, mas eu coloquei nenhuma função. Nós vamos atualizar, voltar para a lista de tarefas, depois a gente formata bonitinho, tá? Então a gente tem a opção de excluir, editar, tudo funcionando, tá? Tá tudo funcionando, a gente consegue. Agora faltou apenas a função para criar uma nova atividade, né? Então a gente tem aqui já editar e excluir, um botão para a gente cadastrar uma atividade, tá? Então a gente vai colocar um link aqui em cima na aula seguinte. A gente vai cadastrar uma atividade sem ser pela área administrativa. Hoje a gente consegue fazer o cadastro, né? Aqui acessando a parte do admin, a gente consegue criar uma nova atividade. Olha só. Só que eu vou criar um formulário para o usuário cadastrar uma nova atividade. Apuração do PIS e COFINS. COFINS são impostos, né? Impostos aqui para quem deseja fazer um controle de impostos também, esse projeto vai ajudar muito. Você que tem aquele controle de obrigações, impostos, esse projeto vai te ajudar bastante aqui, porque você vai conseguir criar isso. E mais para frente ainda, nesse projeto, a gente vai criar usuários. Então, cada usuário, ele vai ser responsável por sua atividade. Então, a gente vai criar um controle por usuário. Quando o usuário entrar, você vai cadastrar e vai atribuir a atividade ao usuário, tá? Então, mais para frente, a gente vai fazer isso aqui também, tá? Realizar o cálculo dos impostos. Pendente. Vou colocar qualquer data aqui. Salvar. E aí vamos voltar lá no nosso raiz, né?
Deixa eu ver se está tudo certo. Tem mais uma atividade, a gente consegue editar. Olha só, coloquei a escrita errada para editar. Tá funcionando, a gente já consegue deletar. Então, o nosso projeto tá tomando forma. Não está formatado ainda como deveria. A gente vai fazer muitas coisas aqui ainda. Mas já dá para você já aproveitar e criar seu próprio projeto aí, tá bom? Então, recapitulando para a gente finalizar. Nessa aula, a gente criou a nossa URL, né? Criamos o arquivo HTML de exclusão, né? Aqui para a gente excluir. Criamos também a nossa view, utilizando as views Basic Class View do Django aqui, utilizando o Delete View, tá? Da classe Generics. Criamos a nossa classe, atribuímos o nosso modelo, chamamos nosso template, colocamos o redirecionamento depois que seja executado, né? E criamos as nossas URLs também aqui, né? Então, basicamente isso, criamos a função para excluir. Tá? Eu espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que a gente vai tentar te ajudar a resolver isso aqui, tá bom? Na aula seguinte a gente continua. Te vejo lá. Até logo.